Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Biologia Legal. E hoje estamos aqui com um vídeo muito interessante sobre as baratas. Nós vamos aí durante esse vídeo entender e aprender por que elas são quase indestrutíveis. Vamos entender aí que elas são feitas para sobreviver, que elas evoluem rapidamente e se reproduzem sem parar. Quero convidar você também, até o final desse vídeo, mudar a sua opinião sobre as baratas e entender que elas não são apenas vilãs em casa, mas são sim heroínas na natureza. Entender que elas são essenciais para que o equilíbrio da natureza ocorra. As baratas existem há muito tempo, cerca de 300 a 350 milhões de anos atrás foi quando elas surgiram, muito antes aí do que os dinossauros. E elas sobreviveram às mudanças climáticas, extinções em massa e grandes transformações na Terra, chegando, vivendo e evoluindo até os dias atuais. E aí vem uma pergunta, mas afinal, o que torna esses insetos tão resistentes? E é isso que nós vamos entender agora. As baratas possuem uma verdadeira armadura, um exoesqueleto feito de uma proteína chamada de quitina. Então, a quitina é um material super resistente e ao mesmo tempo flexível. Essa armadura, esse exoesqueleto, vai trazer uma resistência a impactos muito grande às baratas, faz com que o corpo desses animais sejam extremamente flexíveis, protege os órgãos internos e também ajuda na distribuição dos impactos pelo corpo. Tudo isso aqui permite que esses animais, que as baratas, suportem pressões muito maiores do que o seu próprio peso. As baratas possuem um sistema circulatório aberto, diferente do nosso, que é um sistema circulatório fechado. A hemolinfa, que é como se fosse o sangue das baratas, circula livremente aí pelo corpo, em vez de ficar dentro de vasos sanguíneos. Então essa hemolinfa, ela vai estar banhando aí os órgãos e tecidos internos, levando nutrientes e recolhendo aí os resíduos. Então o que acontece? No sistema circulatório das baratas não há canais fechados como no nosso sistema sanguíneo. Então o sistema sanguíneo humano, ele é fechado, o sangue corre através de vasos condutores, de vasos sanguíneos, veias e artérias, e aqui nas baratas não, o sistema é aberto. A hemolinfa vai estar circulando livremente entre os tecidos e os órgãos do corpo. O coração das baratas, ele é tubular, fica na parte dorsal, que nós chamamos de costas, né? Vamos dizer assim, fica no dorso da barata, e a hemolinfa vai estar sendo bombeada pelo esse coração, circulando livremente pelo corpo, banhando aí os órgãos. E vai existir os ósculos. Os ósculos são o quê? São pequenas aberturas que permitem a entrada de hemolinfa no coração. Então existem vários ósculos, né, onde a hemolinfa entra no coração para ser bombeado também. Então, como não depende de vasos condutores fechados, ferimentos graves nem sempre vão causar a morte imediata das baratas. Então, é justamente a presença desse sistema circulatório aberto, com ausência de vasos condutores, que traz aí uma sobrevida, né, para esse animal, fazendo com que ferimentos que em outros animais sejam fatais, em muitos casos aqui, impede que as baratas morram naquele momento ou até mesmo sobrevivam e acabem se curando com o passar do tempo. Então, como que funciona todo o sistema aqui circulatório das baratas? O coração, ele bombeia a hemolinfa para a cavidade corporal interna. E essa hemolinfa, ela vai estar banhando os órgãos, levando os nutrientes e oxigênio para todos os órgãos e células do corpo da barata. Depois disso, essa hemolinfa, ela vai retornar ao coração através
dos óstilos. Então, os óstilos são canais por onde a hemolinfa volta para dentro do coração para ser bombeado novamente. Então, lembrando que o sangue das baratas, né, é chamado de hemolinfa. Então, as baratas não possuem sangue, mas possuem um líquido que tem a mesma função do que o nosso sangue, que tem uma coloração diferente, não é avermelhado, e esse líquido é chamado de hemolinfa. Uma curiosidade aqui sobre as baratas é que elas podem sobreviver sem a cabeça. Isso acontece porque as baratas respiram através de pequenos orifícios chamados de espiráculos. Esses espiráculos, eles ficam espalhados aí ao longo do corpo. Então, quando uma barata tem as suas cabeças arrancadas, mas ela não depende da cabeça para respirar, isso faz com que ela tenha aí uma sobrevida, que ela viva entre 3 a 7 dias sem a cabeça. Então, as baratas conseguem viver facilmente entre 3 a 7 dias com a cabeça arrancada. Depois de algum tempo, elas acabam morrendo. Mas por que elas morrem? Elas não morrem pela falta do ar, porque o ar vai ser respirado, as trocas gasosas vão ser feitas através dos espiráculos e não pela cabeça, né, pelas narinas, como no nosso caso. Então ela não morre por falta de ar, mas ela morre por falta de água e por falta de alimento. Então isso mostra pra gente que o corpo das baratas foi feito para sobreviver ao extremo. E uma coisa interessante sobre as baratas é que a evolução delas não para. As baratas evoluem rapidamente, se adaptam rapidamente, e isso as torna extremamente difíceis de eliminar do ambiente. As baratas passam por um processo de seleção natural. Na natureza, a seleção natural, o ambiente vai estar escolhendo quem sobrevive. As baratas mais fortes, no caso, vão ser selecionadas, vão ser mantidas no ambiente, passando seus genes e as suas características adiante. Por isso, o uso excessivo aí, e incorreto de inseticidas acelera a evolução da resistência aos inseticidas. Vamos entender aqui como que a resistência ao inseticida se desenvolve. Então, primeiro o inseticida vai ser aplicado sobre uma população de baratas. A maioria das baratas acaba morrendo com esse inseticida, porém, algumas sobrevivem. E essas baratas sobreviventes vão possuir características de resistência. E elas vão se reproduzir e transmitir essas características de resistência para as próximas gerações. E com o passar do tempo, a população fica cada vez mais resistente a esse inseticida. E chegando o momento que o inseticida perde a eficácia e o ciclo todo recomeça. Então as baratas são extremamente adaptáveis, são extremamente resistentes e sobreviventes a inseticidas. Por isso tem que se tomar um cuidado muito grande para o uso dos inseticidas. E olha só, mais uma curiosidade incrível sobre as baratas. O açúcar em uma determinada espécie de barata virou veneno. Algumas populações da barata alemã sofreram uma mutação genética. Então, antes dessas baratas passarem por essa mutação genética, elas consumiam açúcar, gostavam do açúcar, adoravam o açúcar. Porém, depois das baratas sofrerem ali uma mutação genética, o açúcar passou a ter um sabor amargo e as baratas passaram a rejeitar o açúcar. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado das baratas sentirem o sabor amargo do açúcar? O resultado é que elas evitam armadilhas feitas com iscas açucaradas. Aquelas iscas que nós fazemos em casa, para essas espécies aqui, elas não funcionam. Aquelas armadilhas com açúcar, com outras, com bicarbonato de sódio ali para matar as baratas. Nesse caso aqui, nas baratas alemãs, elas não se alimentam, então essas iscas não vão funcionar
para elas. E elas sobrevivem mais e se reproduzem mais. E transmitem essas características aí para as próximas gerações. Como que aconteceu? Primeiro, a mutação ela é aleatória em alguns indivíduos. Esse indivíduo passa a sentir o açúcar aí como um sabor amargo e ela evita as iscas e sobrevive e repassa esse gene para sua descendência. Então essa evolução aqui, essa adaptação, essa mutação genética que fez as baratas deixarem de gostar do açúcar e odiar o açúcar é um exemplo incrível de como a evolução acontece na prática, até mesmo em ambientes urbanos, como é o caso dessa adaptação, dessa mutação que aconteceu aí, fez essas espécies de barata alemã sofrerem essa mutação e pararem de consumir açúcar. As baratas apresentam adaptações impressionantes. Elas possuem características incríveis que as tornam umas verdadeiras sobreviventes. E aqui eu listei algumas dessas adaptações impressionantes. Primeiro, o corpo das baratas é achatado. Isso permite que elas se escondam em frestas muito pequenas. Outra adaptação é seu exoesqueleto, que é extremamente resistente. Forma uma armadura aí que protege contra impactos, ressecamento e contra produtos químicos. Lembrando que essa armadura, esse exoesqueleto, é formado por quitina. As patas das baratas são espinhosas, com garras que garantem a adesão em superfícies lisas e verticais. Elas possuem antenas sensíveis que funcionam como radares, percebendo cheiros, vibrações e movimentos. Elas respiram através dos espiráculos ao longo do corpo, permitindo as trocas gasosas mais eficientes. Elas possuem uma grande fertilidade. Uma fêmea pode produzir aí centenas de sobreviventes durante a sua vida. E elas são onívoras e oportunistas, ou seja, elas comem de tudo: restos de alimento, papel, cola, sabão, couro, pano e até outros insetos. E essas adaptações fazem delas um dos animais mais bem-sucedidos do nosso planeta. Então as baratas não são simples, não, elas são perfeitamente adaptadas. E entender suas adaptações é o primeiro passo para o controle eficiente e consciente desses animais. Vamos entender um pouquinho da importância ecológica das baratas. As baratas têm um papel fundamental aí nos ecossistemas e na vida do planeta. Primeiro, elas são recicladoras naturais, ou seja, as baratas decompõem a matéria orgânica, como folhas, restos de comida, madeira, fezes e outros animais que morrem. E elas transformam esses resíduos em nutrientes que retornam ao solo. Segundo, elas servem de alimento para outros animais. Elas são fonte de alimento para aves, répteis, peixes, mamíferos e até mesmo outros insetos. Ou seja, as baratas sustentam diversas cadeias alimentares. O terceiro ponto é que as baratas tornam o solo cheio de ar. Ao se movimentarem aí em cavernas e túneis, elas ajudam a aumentar a circulação de ar e água no solo. O quarto ponto, a quarta importância ecológica, é que elas são indicadoras ambientais. A presença ou ausência de certas espécies de baratas pode indicar a qualidade do ambiente. Se a qualidade do ambiente é boa, média ou ruim. A sobrevivência das baratas por milhões de anos contribuiu aí para o equilíbrio nos ecossistemas. Por mais que causem transtorno em ambientes humanos nas nossas casas, as baratas na natureza, elas são peças-chave para a manutenção da vida. Então, preservar a natureza é proteger todas as espécies, até mesmo aquelas que nós não gostamos ou temos medo. As baratas, por exemplo,
Coloca nos comentários aí se você tem medo de barata ou se você conhece alguém que tem medo de barata. Cada ser, então, vai ter a sua missão no grande ciclo da vida no nosso planeta. Então, a verdade sobre a vida das baratas é bem mais complexa do que apenas acreditar ou ter elas como vilão. As baratas convivem aí com humanos há muito tempo, mas a maioria das pessoas ainda as vê como pragas nojentas. O que as pessoas pensam sobre as baratas? Coloca aí se você pensa isso aqui sobre as baratas. As pessoas pensam que as baratas são feias, são nojentas, transmitem doenças e devem ser eliminadas. Mas qual que é a realidade? Qual que é a real sobre as baratas? Elas são peças importantes na natureza, são resilientes e adaptáveis, são trabalhadoras incansáveis, são sobreviventes milenares. Então tudo isso nos mostra que nós devemos ter uma convivência responsável, entender primeiro para respeitar, manter a higiene é importante para evitar as infestações, o controle consciente, quando necessário, usar métodos seguros e eficazes para eliminar as infestações de baratas. Todos os seres têm um propósito e merecem a nossa consideração. As baratas contribuem para a vida humana indiretamente. Elas decompõem a matéria orgânica, ajudando na limpeza do ambiente. Elas aceleram a reciclagem de nutrientes, enriquecendo o solo. Pesquisas com baratas ajudam a desenvolver medicamentos e a ciência, e elas são indicadores aí da saúde ambiental. Então, respeito e equilíbrio, essa é a chave para uma convivência saudável entre humanos e baratas. E olha só o recadinho da barata para você, meu querido. Quando tiramos o preconceito e olhamos com conhecimento, percebemos que elas são muito mais importantes do que imaginávamos. As baratas são mestres da resistência, são verdadeiras campeãs da sobrevivência na natureza. Elas podem suportar condições que matariam a maioria dos animais. Elas podem viver sem comida, elas podem viver aí em torno de 1 mês sem se alimentar, elas podem ficar até 1 semana sem beber água. Elas suportam uma pressão de até 900 vezes maior que a do seu corpo. Elas resistem a níveis de radiação até 15 vezes maiores que os que matariam um ser humano. Elas podem viver sem cabeça. Elas sobrevivem a temperaturas extremas, sobrevivem ao frio intenso ou a altas temperaturas. É por isso aí que desde os tempos dos dinossauros elas estão aqui. E é provável que elas continuem aqui por muito mais tempo. Então, ao longo de milhões de anos, as baratas enfrentaram aí as mudanças do planeta, extinções em massa e ambientes hostis. Aquelas que possuíam pequenas vantagens de sobrevivência transmitiam os seus genes, tornando as espécies cada vez mais resistentes. Então, o que nós podemos aprender? Que a adaptação é a chave para a sobrevivência. Resiliência e flexibilidade fazem a diferença na vida dos seres vivos. Cuidar do ambiente é evitar que essa resistência seja usada contra nós. Conhecimento é a melhor defesa contra infestações. Então, entender as baratas é o primeiro passo para conviver melhor com elas e proteger a nossa saúde, o nosso lar e o nosso planeta. Então, as baratas são pequenas, mas incríveis. As baratas mostram que o tamanho não define a importância de um ser vivo. Elas são exemplos de adaptação, resistência e equilíbrio na natureza. O que nós aprendemos durante esse vídeo? Que as baratas têm uma origem muito antiga, há mais de 300 milhões de anos atrás. Nós aprendemos que as baratas são mestras da adaptação. Nós aprendemos que as baratas possuem uma resistência extrema, que elas têm um papel ecológico importante, fazendo a reciclagem da matéria orgânica, servem de alimento para outros animais e ajudam a manter os ecossistemas equilibrados. Vimos também que elas são sobreviventes natas, podem ficar longos períodos
sem comida, água e até mesmo sem cabeça. Nós aprendemos que as baratas são indicadoras ambientais. Elas revelam a qualidade do ambiente e ajudam os cientistas. Nós aprendemos também que elas têm uma reprodução eficiente. Uma única fêmea pode gerar milhares de descendentes em pouco tempo. E as baratas nos dão uma lição de vida. Ela nos ensina sobre a resiliência, sobre a adaptação, persistência e respeito à vida. Então hoje nós podemos ter no final desse vídeo uma outra visão sobre as baratas. Muitos as veem como uma praga, mas a natureza a vê como uma parte essencial do ciclo da vida. Então as baratas nos lembram que a vida é incrivelmente diversa e cheia de soluções inteligentes. Cada ser vivo, por menor que seja, tem um papel importante e único no nosso planeta. E a fórmula de sucesso das baratas é adaptação, mais resistência, mais função ecológica, mais inteligência natural igual sobrevivência de milhões de anos. Você sabia que há espécies de baratas que vivem em florestas, cavernas, desertos e até mesmo no mar? Elas sentem o mundo pelas suas antenas, que são verdadeiros radares. Algumas espécies não são pragas e nem vivem em casa. Então, respeitar a natureza é reconhecer o valor de cada ser vivo. Todos fazem parte de algo maior. Então, as baratas são pequenas, discretas e muitas vezes incompreendidas, mas são verdadeiramente incríveis. E aí, você mudou a sua ideia sobre as baratas? Coloca aí nos comentários. Você pode até continuar tendo um nojo dela, o asco dela, aquele nojo, mas tenho certeza de uma coisa: hoje você sabe que elas são importantes para a natureza. Se você chegou até o final e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu comentário aí e compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.